Você sabia que, por muito pouco, o número π não foi patenteado? E com valor errado ainda por cima? Se pegarmos um círculo e dividirmos sua circunferência pelo seu diâmetro, encontramos um número chamado de π. Esse número é uma constante, isto é, não importa o tamanho do círculo, a razão entre a sua circunferência e o seu diâmetro sempre vai ser a mesma, sempre vai equivaler a π. Essa constante aparece em muitas fórmulas da matemática e da física. Aproximadamente, seu valor é de 3,14159, mas, na verdade, sua representação decimal nunca termina e nem se estabiliza. Sendo um número irracional, não pode ser expresso por uma fração. Também é um número transcendental, o que implica que é impossível resolver o antigo problema de achar a quadratura de um círculo com régua e compasso. Alguns chegam a considerar o π como o número mais importante do universo. Dada sua importância, não é de se espantar que civilizações antigas, como a dos babilônios e a dos egípcios, já tinham calculado seu valor com uma acurácia de uma casa decimal. Até a Bíblia menciona implicitamente a constante no primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo 23. Com o tempo, a acurácia das estimativas foi aumentando. Por exemplo, Ptolomeu, no ano 150, conseguiu determinar o valor de π até a terceira casa decimal. Em 480, o chinês Zhu Shongzhi determinou seu valor até a sétima casa decimal. Por volta de 1400, o astrônomo persa Kashani conseguiu calcular o valor da constante com 16 casas decimais. E assim as coisas foram caminhando até que, em 1874, o matemático britânico William Shanks calculou o valor de π com 527 casas decimais, levando 15 anos para tal. E é nesse momento a que chegamos, o final do século XIX. Embora o cálculo de Shanks estivesse correto, ainda havia discussão sobre o valor da constante. Eis que entra Edward Goodwin, nascido em Indianápolis, Estados Unidos, em 1825. Goodwin era físico de formação, mas também se interessava pela matemática. Ele não se conformava com o fato de que o π não era um número racional. Dessa forma, procurando resolver aquele antigo problema da quadratura do círculo, Goodwin chegou a um valor de 3,2 para π. Acreditando que esse valor estivesse correto, ele publicou seus resultados em 1894 na revista American Mathematical Monthly. Se as coisas tivessem parado por aí, tudo bem. Teria sido apenas mais um entre os milhões de artigos incorretos publicados em periódicos científicos. Mas Goodwin foi além e, aí sim, resolveu tomar uma atitude realmente imperdoável. O que ele fez? Entusiasmado com sua pseudo-descoberta, Goodwin decidiu registrar a patente de π com aquele valor errôneo de 3,2. Nesse caso, quem quer que usasse a constante teria de lhe pagar uma certa quantia pelos direitos de uso. Goodwin, então, se reuniu com um deputado estadual de Indiana chamado Taylor Record e pediu que este apresentasse um projeto de lei registrando a patente. Você sabe que não é preciso muito para um parasita querer controlar ainda mais a vida das pessoas, não? Assim, Record concordou em apresentar um projeto de lei. A única coisa que ele solicitou foi que Goodwin isentasse os moradores do estado da bendita taxa, com o que este concordou. Como eles eram generosos, não? Em 1897, o deputado Record apresentou à Câmara dos Representantes de Indiana o projeto de lei número 246, que tinha o singelo título de Um projeto de lei para um ato introduzindo uma nova verdade matemática e oferecido como uma contribuição para a educação, a ser usado apenas pelo Estado de Indiana, livre de custos, por meio do pagamento de direitos de uso, seja qual for o mesmo, desde que seja aceito e adotado pela ação oficial do Legislativo de 1897. 57 palavras no título de um projeto de lei. Ah, nada como a prolixidade de quem não tem nada a dizer, não? E o que você acha que os nobres deputados fizeram? Rechaçaram o projeto? Claro que não, né? Ao contrário, em 6 de fevereiro daquele ano, o projeto foi aprovado por unanimidade, 67 votos a 0.
Você sabe que, nos Estados Unidos, além de uma Câmara, os estados têm também um Senado, né? Logo, aquele projeto da patente de Pi foi encaminhado ao Senado de Indiana. E eis que, nesse meio tempo, um evento fortuito fez com que o jogo virasse. Clarence Waldo era um matemático e professor universitário que estava visitando Indianápolis para uma reunião anual da Academia de Ciências do Estado. Por acaso, ele encontrou um deputado que lhe mostrou o projeto de lei recém-aprovado. Além disso, o deputado se ofereceu para lhe apresentar Goodwin, aquele gênio que havia conseguido resolver o problema da quadratura do círculo. Waldo deu uma lida no projeto e ficou horrorizado. Depois, leu o artigo de Goodwin e viu que os cálculos estavam todos errados. Alguma coisa precisava ser feita. Em 12 de fevereiro, o projeto estava sendo votado no Senado. As coisas caminhavam para uma aprovação tranquila, até que um senador, que havia sido convencido por Waldo, resolveu interceder. Sem entrar na discussão científica da coisa, ele argumentou que nem a Câmara nem o Senado tinham o poder de definir uma verdade matemática. Em um raro surto de autoquestionamento, os nobres senadores decidiram adiar a sessão para se informar melhor. Nesse ínterim, os outros estados tomaram conhecimento da situação e, como eles é que teriam de pagar a conta dessa legislação, se posicionaram contra. Houve forte campanha nos jornais dos outros estados, ridicularizando o projeto. No final das contas, os senadores de Indiana adiaram indefinidamente a votação e deixaram a história cair no esquecimento. Esse quase patenteamento do número π nos remete ao absurdo conceito de propriedade intelectual. Veja, para o conceito de propriedade ser aplicado a algo, é necessário que esse algo seja escasso, isto é, que não possa ser usado ao mesmo tempo por mais de uma pessoa. Esta minha camiseta é escassa porque duas pessoas não podem vesti-la ao mesmo tempo. Só que tem o seguinte, uma ideia não é escassa. O fato de eu usar uma certa ideia sobre, digamos, o número π, não impede que outro a use também ao mesmo tempo. Logo, patenteá-la não tem o menor cabimento. Por sorte, nos livramos do patenteamento do número π, mas convivemos cotidianamente com outros disparates igualmente absurdos derivados do errôneo conceito de propriedade intelectual.